Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, e nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes piores do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele, por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Meus queridos irmãos e irmãs, nós atingimos então a altura do capítulo de número 23 do evangelista São Mateus. E a esta altura, Jesus então está no ápice do seu conflito com os mestres da lei e os fariseus. Veja, aqui Jesus já entrou em Jerusalém. Você se recorda, no domingo de Ramos, nós celebramos isso. Jesus mandou trazer um jumentinho e as pessoas então fizeram festa, colocando manto no chão, arrancando folhas de palmeiras e gritando: Hosana ao filho de Davi. E Jesus, logo que entrou, a primeira coisa que fez na cidade de Jerusalém foi purificar o templo. Diz o Evangelho que ele foi ali e ele derrubou a banca dos cambistas, ele abriu a gaiola das pombas, e ele pegou um chicote e desceu abaixo aquilo que estava sendo vendido e disse: não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. A partir daquele momento, então, Jesus foi perseguido pelos fariseus. Quem eram os fariseus? Nós estamos aqui no Evangelho, no centro do conflito de Jesus com os fariseus. Mas quem eram estes homens? Para eu contar para você quem eram os fariseus, a gente precisa voltar na linha do tempo e ter uma aulinha de história. Vocês topam? Então vamos lá. O maior império que o mundo já viu foi governado por um homem que se chamava Alexandre o Grande.
Na época de Alexandre, o Império Grego, ele teve proporções enormes. Mas quando este homem morreu, Alexandre, o reino dele foi dividido entre dois generais. Um general de um povo seleucida e um outro general de um povo que se chamava Ptolomeus. A parte ali da Terra Santa, da Palestina, ficou então com este general pertencente ao povo dos Ptolomeus. Mas veja, o que mudou? Até então, Alexandre era muito tolerante. Contanto que você me pague o imposto, você pode adorar quem você quiser. Agora, o rei Ptolomeu, ele não era tão tolerante. Além de pagar o imposto, eu não quero que você adore o seu Deus, eu quero que você adore a mim. E desde que o mundo é mundo, quando a pessoa está no governo, e ela quer que o povo aceite de bom grado aquilo que ele está impondo, o que ele faz? Ele oferece pão e circo. A primeira coisa que o rei Ptolomeu fez foi colocar um ginásio de esportes em Jerusalém. Você sabe que os gregos tinham uma forma peculiar de praticar esportes. A gente vê nas Olimpíadas até hoje um culto ao corpo. E a gente sabe historicamente que os gregos praticavam esporte pelado, nu, com a mão no bolso. Porque exibiam os corpos masculinos, cada um mais exuberante do que o outro, e aquilo foi trazido para dentro da cidade de Jerusalém. E você sabe que os judeus, desde o 8º dia, eles passam por uma espécie de cirurgia de fimose, que é a circuncisão. E quando está todo mundo jogando um esporte, todo mundo está peladão, um olha para o outro e fala assim, olha lá, bicho, o dele é diferente. E os judeus ficavam tímidos com isso, porque o deles era diferente. E eles se submetiam a uma nova cirurgia, para poder disfarçar a circuncisão, porque tinham vergonha disso. Os historiadores dizem que os jogos gregos inflamaram de tal forma a cidade de Jerusalém, que até os sacerdotes deixavam o ofício do templo de lado para poder ir jogar lá peladão. E aquilo foi envolvendo o povo, e o povo satisfeito, de forma que o rei Ptolomeu conseguia então o que ele queria, deixando o povo satisfeito, alegrinho. Ele então introduziu no templo a imagem de si mesmo para ser adorada. Ele sacrificou o porco em cima do altar dedicado a Yahvé, o Deus dos judeus. Foi quando então se levantou a família dos Macabeus. Judas Macabeu liderou então uma revolta a favor dos bons costumes do povo judeu. E eles foram então em rebelião. E veja, uma parte desses que se revoltaram para assegurar o bom costume e defenderam a ordem, a lei de Deus, à custa dos próprios sangue, foram chamados na língua hebraica de Hassidim. O que é Hassidim? Os puros, os separados, os que não se contaminaram, não se envolveram com isso. Hassidins. E esse povo, os Hassidins, séculos antes de Jesus, é a origem mais pura daquilo que nós lemos no Evangelho e conhecemos como fariseus. Para você ver que no começo os fariseus não eram assim tão errados. Pelo contrário, em favor da boa moral e dos bons costumes, eles derramaram sangue. Mas acontece que aqueles da época dos Macabeus
os Hassidins, cheios de boa vontade, ganharam então diante do povo fama de heróis. É eles que estão defendendo os bons costumes. Mas só que na época de Jesus, os netos, veja, na época dos Macabeus eram os tataravós, que ganharam fama de heróis. Na época de Jesus, nada de sangue, nada de revolta, nada de bom costume, pelo contrário, só a fama. Nós somos da descendência dos Hassidins, dos heróis. E porque eram separados, escolhidos, porque eram da raça daquele povo que antigamente tinham defendido, eles gostavam, era da pompa. Jesus disse, vocês gostam de andar na rua e serem cumprimentados pelos homens, usar franjas longas e textos da Sagrada Escritura amarrados na testa. Na minha época de adolescente, a gente amarrava, era a Xuxa, eu te amo, né? Os Hassidins amarravam a Torá, a Bíblia aqui na testa, e andavam com aqueles turbantes e gostavam de ser elogiados, e o povo simples olhava e falava assim, ali lá vai um homem que Deus escolheu para abençoar, ele prosperou porque ele é fiel, ele é neto dos Hassidins, os puros, aqueles que se revoltaram, que derramaram sangue, e eles eram vistos como os perfeitos, mas Jesus os desmascarou todos. E daí vem o conceito que hoje nós temos dos fariseus. Você que não sabia de toda essa história, vamos falar a verdade, quando fala de fariseu, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Falso. Isso é uma farisaia, uma farisaica. Quer dizer, você é uma falsa, hipócrita. Fariseu virou sinônimo de gente falsa, mas nem sempre foi assim. Fariseu, para nós que não conhecíamos toda essa história, no fundo, é sinônimo de gente falsa. Jesus hoje está chamando de hipócritas esses homens. Quem aqui deseja ser hipócrita? Levanta o braço. Ninguém, né? Quem quer ser fariseu aqui? Levanta o braço. A gente precisa ser sincero, né? Conta uma história assim, uma história. O cara foi um passeio no meio do bosque, na floresta. Esse cara era ateu e admirado com toda a ordem que o acaso tinha provocado. Nossa, as cascatas, o rio, a ordem que provocou o acaso ao criar as árvores, ao evoluir nos animais. De repente, no meio de toda a ordem complexa, gerada pelo acaso, apareceu um urso. E o urso começou a andar atrás dele. O ateu, que não era doido nem nada, começou a correr. Ele correu, olhou para trás, o urso atrás dele. Ele correu mais depressa. Quando ele olhou para trás, o urso chegando, ele começou a chorar e correr. Dali a pouco ele caiu no chão e o urso pulou em cima. Ele rolou para o lado, o urso pegou ele com a mão. Quando o urso foi para dar a segunda patada nele, ele gritou, ai meu Deus! Quando ele gritou, ai meu Deus, parou tudo. O urso virou uma estátua, o rio parou, o sol parou. De repente veio uma voz. Poxa vida, hein? A vida inteira falando que eu não existo. Agora você vem me chamar, né? Ensinou para todo mundo que eu não existia. Reduziu todas as coisas criadas à obra do acaso. E agora, o que eu faço com você? Aí o ateu lá deitado, o urso parado em cima dele, ele pensou assim, desde a época da Bíblia que esse Deus não gosta dos fariseus, né? Então não vou ser hipócrita não, vou dizer para ele a verdade, olha, realmente eu te neguei a vida inteira, então não é agora que eu vou pedir sua ajuda. Mas se eu puder fazer um pedido, um só,
faz esse urso virar cristão. Deus falou assim, tá certo, você está me pedindo com humildade, vou fazer isso. Deus concedeu o pedido para ele, voltou tudo ao normal. O sol andou, o rio correu, o urso mexeu. A hora que o urso mexeu, que o urso virou cristão, o urso pegou as duas patinhas, colocou de mão posta e falou assim, obrigado, Senhor, pelo alimento que hoje o Senhor nos dá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O urso virou cristão, porque afinal de contas o ateu não podia ser fariseu. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, aqui no meio de nós, tem muita gente que tem um projeto de vida bem acertado. Você, no começo do ano, quando fez aquelas promessas de ano novo, pensou assim, não, Deus quiser ajudar, 2018 eu vou ser um fariseu. Deus quiser. Quantos aqui tem esse projeto de vida? Quem quer ser um fariseu? Então hoje o padre vai ensinar para você como é que você faz para ser um fariseu. Tá certo? Primeira coisa, você quer ser um fariseu? Pregue uma coisa e viva outra. Jesus disse assim à multidão, os mestres da lei e os fariseus assentam-se na cadeira de Moisés, obedeçam a tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam aquilo que eles pregam. Primeiro passo para ser um fariseu, pregue uma coisa e viva outra. Primeira coisa para ser um fariseu, pregue uma coisa e viva outra. Fale uma coisa e na hora de colocar em prática, faça outra totalmente diferente. Você vai estar num excelente caminho para ser um fariseu. Porque afinal de contas, a gente não pode ser assim tão ao pé da letra, né? A gente fala, mas fala para corrigir. O pai e a mãe que mandam o filho para a igreja, mas eles mesmos não vão. Ou às vezes, a gente que vem aqui e tem a oportunidade de pregar, fala, mas quando chega lá fora não faz nada daquilo que fazia. Ou às vezes você que vem toda segunda-feira aqui no Líbano, e aqui é santinho, aqui pega a foto, esfrega no ostensório, bate palma, levanta a mão, mas quando chega lá em casa, é um burro de crina, uma égua batizada. Prego uma coisa e lá na minha vida eu faço outra diferente. Primeira coisa, quem quer ser um fariseu, pregue uma coisa, faça outra. Segunda coisa para quem quer ser fariseu, tenha dois padrões, um para você e outro para os outros. Jesus disse assim, eles atam fardos pesados e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a levar estes fardos com um só dedo. Segunda coisa para quem quer ser fariseu, tenha dois padrões, um para você e outro para os outros. Porque o meu filho é dependente químico. Aí aparece a minha irmã, a minha cunhada, o filho dela se envolveu com droga, que ele é um maconheiro. Toda misericórdia a mim, toda justiça para os outros. Dois padrões de conduta. A gente pesa quando é para a gente de um jeito, e quando é para os outros, e a gente não se coloca na pele dos outros. O fariseu é assim, ele não pensa com a cabeça do outro, o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, o que levou o outro a fazer isso, não. Toda misericórdia a mim e todo rigor para o outro. Porque quando as coisas é na casa da gente é diferente. Quando as coisas acontecem aqui dentro do meu teto, as coisas são diferentes. Porque quando é na casa dos outros, a gente enfia a língua
quando acontece dentro da casa da gente, a gente fala, foi fraqueza, foi porque ele estava desamparado, vai dando desculpa, desculpa e desculpa, mas na verdade se tratam de dois padrões, um para mim e outro padrão para o outro. Já falei duas coisas, pregue uma coisa, viva outra. Tenha dois padrões, um para você e outro para os outros. Terceira coisa, quem quer ser um fariseu, nunca queira ser servo, mas busque sempre o reconhecimento. Não queira ser servo, mas busque sempre ser elogiado. Jesus disse assim, tudo o que eles fazem é para ser visto pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das vestes bem longas, gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças públicas e de serem chamados de rabis. Terceira coisa, quem quer ser fariseu tem que gostar de um elogio. Porque quando os outros não me elogiam, eu pergunto, né? Mas na verdade, no fundo, o que eu quero é que fale de mim. E fale bem. O fariseu adora um elogio. Vive por causa dos elogios, corre atrás dos elogios. Mas é impossível de sacrificar o bom nome dele. Terceira coisa para quem quer ser um fariseu. Goste de um elogio. Quarta coisa. Se você deseja, você diz assim, padre, eu tenho projeto de vida de ser um fariseu. Quarta coisa que você tem que fazer. Seja uma referência má e dê direção errada para os outros. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Eu tenho uma ideia diferente da ideia da igreja, eu ensino, eu promovo. Não é bem assim não. Aqueles papos de comadre, vai lá doida, chifre ele também. Ensina os outros a fazer coisa errada. Dá má exemplo. Seja uma referência errada do reino de Deus. 4 coisas para quem quer ser um fariseu. Pregue uma coisa, vive outra. 2 padrões de comportamento. Um para mim e outro para o outro. Nunca quero ser servo. Quero sempre elogio. E 4ª coisa, dá mau exemplo para os outros e desvia os outros do caminho da verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Na Bíblia, Jesus levantou prostituta. Jesus almoçou com pecadores públicos. Mas fariseu, ele não tolerou. Ele chamou de víbora, de hipócrita. Se você tem esse projeto de vida, de ser um fariseu até o fim do ano, eu te dei o caminho. Mas eu espero que você não o siga. Porque Jesus veio para ser Senhor. E para o Senhor, a gente não mente. A gente não pode ser falso diante de Jesus. Ele entrou em Jerusalém naquele burrinho. Ele limpou o templo. Não para que nós fizéssemos como os fariseus e ficasse contra Jesus, mas para que nós disséssemos, entra Jesus, coloca a ordem que o Senhor quer colocar, porque o Senhor é o Senhor. Quantos aqui querem ser fariseu? Ninguém? Quantos aqui querem que Jesus seja o Senhor da sua vida? Eu convido você que levantou o braço a ficar então de pé. Coloque a mão sobre o seu coração.
Repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te dou a liberdade Eu te dou a liberdade de que o Senhor entre hoje na minha vida de que o Senhor entre hoje na minha vida e desbanque toda falsidade, e desbanque toda falsidade, toda hipocrisia, toda hipocrisia, todo desejo de elogio, todo desejo de elogio, toda falsa piedade. toda falsa piedade. Sim, Senhor, toda intransigência, Sim, Senhor, toda intransigência. Senhor, quebra hoje na minha vida tudo, Quebra hoje na minha tudo que não promove o teu senhorio. vida que não Tudo que não promove o seu Senhor. E com a mão no seu coração, como você está, quebra. vá dizendo agora: Jesus, tu és o Senhor da minha Tu és vida. o Senhor Tu és o da Senhor minha da minha vida. Eu te estabeleço, eu te coloco no trono do meu coração. Reina sobre mim, Jesus. Jesus. Sobre a minha É o vida, Senhor sobre quem a minha manda, vida, não eu. sobre a minha família, Reina, Senhor, sobre os Senhor. meus pensamentos. Eu quero o Senhor na minha vida. Reina, Senhor, sobre os meus E assim, com a mão no seu coração, nós vamos cantar esta canção neste momento. Eu sei que ela é uma música antiga, conhecida de muitos de nós. Que ela seja então a sua oração nesta noite. Que ela seja de fato uma declaração de que caia abaixo na nossa vida toda falsidade e hipocrisia, todo farisaísmo, para que o Senhor reine, para que o Senhor mande, para que Ele governe, para que Ele seja de fato o Senhor da minha vida. Feche os seus olhos, escute esta canção, depois todos nós vamos cantá-la juntos, declarando Jesus como o Senhor da nossa vida. Escute, cante. Declaramos: Jesus é o Senhor. Pois com grande amor veio salvar. Pois com grande amor veio salvar Aos povos, raças e nações, aos povos, raças e nações. Ele veio ensinar Veio ensinar que na vida outro Deus não que há. na vida outro Deus não há. De novo, do início, cante. Declaramos: Jesus é o Senhor. Declaramos: Jesus é o Senhor. Pois com grande amor veio salvar. Pois com grande amor veio salvar Aos povos, raças e nações, aos povos, raças e nações. Ele veio ensinar que na vida outro Deus Erga o não seu braço há. para o céu e declare: aleluia, Aleluia, aleluia. aleluia. Aquele que governa para sempre. Declaramos: Jesus é o Senhor. Mais uma vez, meu irmão, pense agora na sua família, pense no seu emprego, pense na sua vida, e com autoridade, cante essa canção e diga: declaramos, Senhor, Tu és o Senhor. Declaramos: Jesus é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor, pois com grande amor Pois com grande Ele amor veio salvar aos povos, raças, nações. aos povos, raças e
veio ensinar que na vida outro Deus não há. Declaramos com autoridade, cante. Declaramos Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor, porque Ele com grande amor veio salvar. Pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações. Veio ensinar Que na vida outro Deus não há. vida Desponta, Senhor, o farisaísmo em nós. Aleluia, Tu és o Senhor. Aleluia, Declare, irmão, declare, aleluia. aquele que governa para sempre. Derruba toda a falsidade em nós. Aleluia, Derruba, Senhor. Sente o Senhor da minha vida. aleluia. Declaramos Jesus é Mais uma vez. Aleluia. Aleluia. aleluia, Aleluia. Declare, meu irmão. aleluia. Aquele Aquele que governa. Levante seu braço lá no alto. Levante seu braço e canta aleluia. Aleluia. Solta a voz. Canta para o Senhor, aleluia. 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 Declaramos Jesus é o Senhor. Declaramos Jesus é o Senhor. Aleluia. 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 Aquele que governa. Aquele que governa. Cantemos todos juntos, aleluia. Declaramos Jesus é o Senhor. Veja, meu irmão, eu comecei a homilia dizendo para você que esse conflito de Jesus com os fariseus aconteceu depois que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém e purificou o templo para ser Senhor. E quando chegou ali, aqueles que deviam apoiar Jesus estavam tão interessados no seu ego que falsamente brigaram com Jesus, causaram confusão com Jesus. Não, Jesus hoje entra triunfalmente na sua vida, não para que você o desbanque, para que você, cheio de próprio orgulho, tire Jesus do centro. Não, Jesus não quer que você seja um fariseu. Ele quer reinar na sua vida. Ele quer que você deixe a falsidade, deixe a hipocrisia, para que Ele reine na sua vida. Você pode dizer: Jesus reina na minha vida. Jesus reina na minha vida. Jesus, seja o Senhor da minha vida. Seja o Senhor da minha Seja o vida. Senhor da minha família. Seja o Senhor da minha família. O Senhor manda em mim, Senhor. O Senhor manda em mim. Tu és o Rei. Tu és o Rei. Governa-me, Senhor. Governa-me, Senhor. Governa-me, Senhor. Governa-me, Jesus. Olhe para o teu irmão, no olho dele, e diga assim: meu irmão, deixe
Jesus reinar na sua vida. Deixe Jesus reinar na sua vida. Deixe Jesus reinar no seu coração. Deixe Jesus reinar no seu Ele coração. é o Rei. Ele é o Rei. E Amém. Ele deve mandar na nossa E Ele vida. deve mandar na E nossa aplauda vida. Jesus com toda a sua força, porque Ele é digno de adoração, Ele é digno de louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Levanta seu braço para o alto e canta para Jesus. Aquele que governa para sempre. Obrigado, Senhor, porque desbanca em nós todo desejo de glória, toda falsidade, para que só o Senhor brilhe, para que só o Senhor reine. Obrigada, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Para terminar, mais uma vez, bem suave, declare: aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aquele que governa para sempre. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.